E vocês vão! Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa, eu sou professora do Instituto Acan, da Avenida 1, ali em Goiânia, na Anhanguera, e hoje a gente está tendo a nossa primeira aula de matemática. Então, só para vocês lembrarem, siga o canal Instituto Acan no YouTube, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta na nossa página. E hoje a gente vai ter, como eu falei, a nossa primeira aula de matemática, né? Muita gente me fala que tem dúvidas e dificuldades para aprender a matemática. Só que não é só você, são muitas pessoas têm dificuldade em aprender a famosa exatas, né? Então hoje eu vou dar algumas dicas, vou falar sobre alguns erros e vou falar sobre a história da matemática, porque antes da gente começar a entender cálculo, a gente tem que entender todo o processo até ela se formar no dia de hoje, tá bom? Então nosso conteúdo vai ser o quê? Vai ser o que é a matemática e para que ela serve, a história da matemática e suas primeiras civilizações, quem foram as primeiras civilizações a utilizar a matemática, a matemática no cotidiano, vou falar para vocês para que serve a matemática, existe até nos mínimos detalhes que a gente nem pensa, mas a matemática está lá, e os erros e benefícios de aprender a matemática, né? A gente comete diversos erros ao tentar estudar a matemática, mas a gente também tem vários benefícios no decorrer da vida quando a gente sabe. Então, o que é matemática antes de tudo? Matemática, como a própria palavra fala, vem do grego, quer dizer ciência, quer dizer conhecimento. Então, como diversas áreas de outros estudos que a gente tem, a matemática é uma das áreas de ciência, de conhecimento, ela é a famosa exatas, né? Tem o objetivo de estudar as medidas, quantidades, espaços e estruturas, ainda que essas coisas estejam no mundo abstrato. O que é o mundo abstrato? É o mundo que fica no nosso ideal, fica no nosso pensamento. Ele só se torna concreto quando a gente parte ele para a prática. Enquanto não, fica na mente. Enquanto está na mente, é um pensamento abstrato, né? Então, a matemática serve para quê? Serve para os mínimos detalhes, do milímetro até toneladas, né? Você precisa da matemática, precisa dos números e precisa dos cálculos. E professora, para que serve a matemática? Ah, só para fazer Enem? Só para fazer... A gente tem função que a gente nunca vai utilizar, trigonometria, né? Mas são coisas no qual a gente precisa saber. Por quê? Porque faz parte do nosso cotidiano a gente saber aplicar uma fórmula, seja de adição ou subtração, né? Então, olha, em primeiro lugar, a matemática serve para descrever o mundo de uma forma rigorosa e precisa. Diferente das humanas, das áreas da humanas ou biológica, a exatas, como o próprio nome fala, ela é exata. Se, por exemplo, te dão uma fórmula e o determinado resultado, se você chegar no determinado resultado e você não obter aquela resposta exata, a fórmula está errada e a conta também. Diferente, por exemplo, de uma área das humanas, né? Uma interpretação de texto, por exemplo. A interpretação de texto ela é muito subjetiva. Como assim? É a minha interpretação diante do texto, então vai ser o meu pensamento como resposta, né? E não, por exemplo, um resultado 0,00, né? Então, o que acontece? Ela não é exata, diferente das humanas, né? As humanas, ela é abstrata. A matemática, a química, a física, ela é exata, tá bom? Então, olha, quando você vai ao supermercado, sua mãe pede para você comprar 1 kg de carne. Se você compra 1,2 kg, o valor da carne já vai ser diferente. Então, você tem que fazer o cálculo ou para menos ou para ser exato, R$20, né? Então, você precisa ter aquela negócio de somar e subtrair. Para cozinhar, você vai fazer um bolo. Lá nos ingredientes está pedindo 3 ovos. Se você coloca 5 ovos, vai virar o quê? Vai virar um bolo de omelete, né? Então, é necessário o quê? Que você tenha a percepção em relação às medidas, a metros, a números, unidades e qualquer coisa que venha em relação à matemática no seu cotidiano. Para fazer pequenas reformas, gambiarras. Hoje em dia os meninos estão muito longe de como era a criançada antigamente, né? Mas o pessoal fazia, por exemplo, carrinho de rolimã. Eles juntavam um monte de pedaços de pau, rolamentos, pegavam uma ladeira, colocava os pregos, sentava e descia. O que é isso? Gambiarra, né? Então, até para as gambiarras que a gente faz até em casa, para colocar um armário, ou então qualquer outra coisa, você precisa tirar medidas, centímetro, metro, né? Para você poder fazer a distância e etc. A matemática e os jogos de azar.
Existem jogos que são necessários o quê? Que você tenha raciocínio lógico, né? Como, por exemplo, um bom jogador de dominó consegue saber quais as peças dos adversários têm em mãos, caso as peças vão caindo no tabuleiro. É só ele fazer o quê? O cálculo. É que nem, por exemplo, o pôquer. O pôquer é um raciocínio lógico muito difícil, né? Então, por isso que os jogadores se sobressaem quando eles são bons em matemática e raciocínio lógico. A história da matemática. Todo mundo fala que história é muito chato, que, história para que estudar história em escola? Se a gente não conhece o nosso passado, a gente não vai saber do nosso presente, muito mais do nosso futuro. Então, estudar história é fundamental, até na parte das exatas mesmo, porque, como eu já disse várias vezes para os meninos lá na escola, não existe prática sem teoria, tá? Então, olha, a história da matemática. A matemática, ela não foi invenção de uma só pessoa. Ela se desenvolveu-se há milhares de anos conforme a humanidade evoluía e requeria. Então, por exemplo, não existe uma pessoa que inventou a matemática. A matemática ela foi a junção de várias pesquisas e evolução humana que se decorreu no processo de aprendizado e evolução da matemática, né? Todas as civilizações precisavam utilizá-la de alguma forma frequentemente, no entanto, passaram a ter registros a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Então, até 3.000 anos de Cristo, existia matemática, só que ela não era documentada, né? E foi a partir de 3.000 antes de Cristo que ela começou a ter maior visibilidade, as pessoas começaram a colocar ela em pauta. Quando os babilônios e os egípcios começaram a fazer cálculos usando a aritmética, a geometria, para construções, comércios e estudos astronômicos. Então, para o pessoal que gosta de signo, essas coisas, horóscopo, até isso aí tem muita matemática envolvida, porque ela parte da parte astronômica da coisa, né? Então, o que acontece? Existiram várias civilizações antepassadas que já utilizavam a matemática. A matemática não surgiu no ano passado, né? Tem, milhões de anos antes de Cristo, a matemática já fazia parte do dia a dia da população, né? E as primeiras civilizações, como aqui falou, foram os babilônios e os egípcios, né? Então, como eu já falei também algumas vezes lá para os meninos, lá no Egito tem as pirâmides, né? E todo mundo, muita gente fala que foi ET, que foi aquilo ali é impossível, mas ela está lá e comprova que até hoje, porque virou um monumento, né? E o que acontece? É uma das principais fontes de turismo lá no Egito. E para quê, né? Como é que surgiram aquelas pirâmides? Eu estava lendo, fazendo uma pesquisa, e parece que a construção daquelas pirâmides se desenvolveu por 20 anos, né? E as pessoas não eram escravas para fazer aquelas pirâmides. Elas eram pagas em relação à comida, bebida e outros tipos de animais, por exemplo, em troca de favor, né? Então, como que foi o desenvolvimento? Durou-se mais de 20 anos a construção daquelas pirâmides lá no Egito. E era o quê? Foi um pedido de um filho de um faraó para eles fazerem o quê? É como se fossem jazigos, né? Então, cada pirâmide daquela lá serve como se fosse um túmulo. Você vê a quantidade, a grandiosidade, né? São gigantes, se vocês colocarem no Google Maps, pirâmides do Egito, colocar no GPS, vocês conseguem dar uma volta, literalmente, pelas pirâmides do Egito, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo que as civilizações babilônicas e egípcias, elas eram muito mais modernas do que nos dias de hoje, tá? Foi na Mesopotâmia que foram encontradas as tábuas feitas de argilas com escrituras cuneiformes. Escrituras cuneiformes, argila, como assim? Antigamente não existia papel. Começou pelo papiro, né? Parecia um pergaminho no qual faziam-se as anotações e as pessoas davam, vamos dizer, faziam pesquisas e estudos relacionados a esse documento, né? Mas as primeiras fontes de pesquisa em relação à escrita e à matemática foram feitas na Mesopotâmia e encontradas em argila. Então a gente fazia todo o preparo de argila. Depois eles vinham lá e marcavam a argila de acordo com a informação que eles queriam dar, né? No caso, números, né? Como eu falei, quais foram as primeiras civilizações a utilizar matemática? As primeiras civilizações a utilizar matemática foram os babilônios e os egípcios, tá? Os babilônicos sabiam fazer operações elementares, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, né?
Eu vou falar mais no decorrer do vídeo que é necessário que nós tenhamos a base da matemática para que a gente não tenha tanta dificuldade em outras fórmulas no decorrer do ensino médio e graduação. Dentro dos matemáticos, um dos primeiros conhecidos foi Pitágoras. Como eu falei para vocês, a matemática ela não tem um pai da matemática. Ela existe diversas pessoas que ajudaram a matemática a se evoluir. E uma das principais cabeças foi o Pitágoras, né? Esse é o famoso Pitágoras, tá? E quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo, matemático, astrônomo e músico grego pré-socrático, tá? Nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, no ano aproximado de 570 anos antes de Cristo. Então, vamos lá, devagar, né? Ele era o quê? Ele era um filósofo, matemático, astrônomo e músico. Nessa época, as artes, a política, a filosofia, ela tinha muita visibilidade, né? Por quê? Porque fazia parte de uma evolução humana. Mas, filósofo pré-socrático, o que é isso? O que é pré-socrático, né? Pré é antes e socrático quer dizer a palavra Sócrates, né? Que foi um filósofo também de grego. Então, foi um período que os primeiros filósofos gregos abriram o caminho para posteriores formularem possíveis princípios racionais sobre o universo. Então, como eu falei, o Pitágoras foi um dos pais, né? Foi um pai se dizem pai da matemática porque teve muita contribuição na evolução da matemática, né? Mas não somente, como ele mesmo fala, ele era filósofo, ele era músico, ele era astrônomo, né? Então, ele participou de muitas coisas em relação à evolução. E como que fala, né? O período pré-socrático foi um período em qual as pessoas davam o quê? Abriam caminho para posteriores formularem possíveis princípios do universo, né? Então, o período pré-socrático serviu para isso, para ter a oportunidade de outras pessoas virem e mostrarem suas pesquisas. Aqui eu coloquei o período humanista para a gente compreender, né? Porque a gente veio de uma idade média e se tornou uma idade moderna, tá? Então, período humanista. O que é isso, período humanista? A gente já teve diversos movimentos para chegar no que a gente está hoje, século XXI, antropocentrismo, tá bom? A gente está no período antropocentrismo, que século XXI é o estudo do homem na sociedade, tá? Então, olha, o humanismo foi um movimento que ofereceu novas formas de reflexão sobre ciência, artes e política. Então, no período humanista, foi um momento em que o homem teve maior visibilidade. Antes do humanismo existia o teocentrismo. Esses nomes são difíceis, mas depois vocês vão se acostumar. O teocentrismo era o quê? Era Deus como centro de tudo, né? Era Deus que fazia tudo acontecer. Aí, o que aconteceu? O pessoal, os filósofos, né, as pessoas que estudavam, falavam assim, não, nem tudo se baseia em relação ao que Deus quer. As coisas acontecem porque acontecem. E acontece o quê? Passa do período da Idade Média para a parte moderna, né? O movimento revolucionou o campo cultural e marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Como assim, professora? Na Idade Média, a gente não tinha Constituição, não tinha direitos humanos, não tinha governo político, essas coisas, né? Na Idade Moderna, não. Por quê? Porque na Idade Moderna a gente começou o quê? Começou a evoluir. O homem começou a evoluir. Em relação às artes, à política, à filosofia, em relação a tudo. Então a gente rompeu a barreira da Idade Média, que era uma coisa mais arcaica, e passou para a Idade Moderna. Que é isso? Que é o que a gente vê, ó, é o atual, né? Aqui eu peguei uns exemplos para a gente ir pensando em relação ao quê? A matemática no cotidiano. Ah, professora, eu só uso matemática para fazer Enem, ou então para fazer as atividades que o professor pede na escola, mas não é somente isso. A matemática está nos mínimos detalhes. Ó, em psicologia e sociologia, todos os resultados analisados são comparados. Você às vezes tira sangue, né? E você tem que levar o exame para o médico ir lá ver qual o resultado do seu exame. E o que acontece? Esse resultado do exame, você vê se ele é positivo, se ele é negativo, mais, por exemplo, com colesterol ou com diabetes. Se você não souber fazer a interpretação desse resultado, logo, você está bem longe de
falar o que o seu paciente está sentindo, né? Na academia, você deve contar os movimentos e guardar para você quantas vezes você tem que repeti-lo. Então, se você não sabe contar nem do 1 ao 10, como é que você vai, por exemplo, ir para a academia e fazer 30 minutos de esteira, contando quantas calorias que você tem, para ver no final do mês quantas calorias você precisa perder para perder, por exemplo, 1 quilo. Então, para vocês verem que a matemática está em qualquer lugar que a gente faz no nosso cotidiano. Na biologia, é útil para encontrar o número de moléculas produtoras de uma reação química, tá? Por exemplo, a gente está vivendo uma época de pandemia. Se nós não tivéssemos as pesquisas científicas, nós provavelmente estaríamos em um holocausto. A gente está vivendo um holocausto, né, em relação à saúde. Mas estaria muito pior se, por exemplo, nós não tivéssemos financiamento em relação às pesquisas científicas feitas nas universidades. Por quê? Biologia também se envolve a matemática em tudo. Na costura, é importante utilizar a simetria axial. O que é isso? Se você não souber fazer um triângulo num tecido, quando você costurar ele não vai dar certo. Então é necessário que você tenha, em relação a centímetros, a metros, né? Matemática está em todos os detalhes. Até no teatro, que a gente acha que é uma coisa boba, mas não é. Ó, no teatro, ajuda a determinar os espaços, mas também prever a duração de peças ou calcular a intensidade da luz. Existe uma graduação que se chama Direção de Arte, né? A gente nem imagina que existe, mas existe. É muito difícil algumas pessoas irem ao teatro, porque a cultura aqui no nosso país tem um déficit muito grande. Ou às vezes é muito difícil, ou às vezes é muito caro. Mas o que acontece? Até o teatro estar lá se formando como teatro, existe toda uma produção por trás. Desde cair a cortina até fechar a cortina em relação às luzes. Então é necessário que a matemática ela se encaixe nisso para que exija o quê? Exija tempo, né? Até às vezes na costura das roupas dos personagens, né? Em relação ao cenário e tudo. No xadrez, assim como no pôquer, né? Xadrez também é um jogo super raciocínio lógico para o pessoal que gosta. Tem como você antecipar a jogada do outro em relação à matemática. Se o seu cavalo vai comer a torre em L, você pode fugir daquele movimento caso você coloque seu peão. Então, algumas coisas em relação ao raciocínio lógico. No mergulho, eu já falei para os meninos desses exemplos, né? Que o mergulho é um esporte super difícil e necessita demais de você. Por quê? Porque você precisa estar ligado em várias coisas. Ó, saber constância, avaliar a profundidade, porque quanto mais você afunda, mais pressão tem sobre você, mais massa, né? E logo, se você não tomar cuidado, se você não for um bom mergulhador, você pode vir a óbito, né? Mas, ó, a quantidade de ar, o calcular o tempo de espera, mergulhar de novo, você tem que entender o mínimo de matemática e lógica. Então, olha, o que a gente está falando? A gente está falando sobre matemática, a gente já falou sobre a história da matemática, sobre as civilizações que nós já utilizamos, né? A matemática no nosso cotidiano, a gente pensa que ela não existe, mas ela está em todos os detalhes. Mas muita gente me fala que tem dificuldade em relação à matemática. Não sou diferente, tá? Faço parte também, mas olha, erros de quem tenta aprender matemática e não consegue. Eu me vi demais nesses exemplos. Por quê? Erro 1, pular o básico. A gente acha que a gente consegue aprender o conteúdo da metade dele, do livro para frente, só que não acontece assim. A gente tem que pegar do nível mais básico, do nível 1, assim como eu ensino vocês a Libras, para a gente dar uma continuidade fluida no nosso conteúdo, né? Então, olha, erro 1, pular o básico. O ensino fundamental é a base do conhecimento que o aluno precisa para o entendimento do ensino médio. Então, como eu falei, se eu não sei somar, diminuir, multiplicar e dividir, que são os 4 cálculos mais básicos da matemática, eu vou ter muita dificuldade em relação a trigonometria, geometria, aritmética, qualquer coisa que envolva a matemática. Se eu não sei multiplicar, se eu não sei dividir, como é que eu vou aplicar uma fórmula, né? Então é necessário que nós aprendamos do passo básico para que a gente dê um passo mediano, tá? Erro 2, dificuldade de interpretação. Aí a gente parte para o português e a matemática. Por quê? Porque às vezes o conteúdo está lá. Exemplo 1.
A resposta está lá no conteúdo, mas se você não saber interpretar o que a pergunta está querendo dizer, você não vai conseguir obter a resposta nunca. Então, o que é necessário? É necessário que você interprete a pergunta, né? E coloque os pontos principais. Então, olha, seu primeiro passo é ler o texto inteiro, depois produzir uma nota com resumo de compreensão. Ler é diferente de compreender, né? Ler, a gente pode ler qualquer coisa. Agora, pede para interpretar, que a pessoa já vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ela vai ter que pensar o que ela acabou de ler. E é por isso que tem tanta gente que tem dificuldade em matemática. Lê, mas não entende, não compreende. 3. Ser escravo da calculadora. Como o próprio slide diz, não é porque a tecnologia está cada vez mais acessível que nós devemos nos tornar dependentes dela, né? Muito fácil. A gente está lá no supermercado, tem uns centavos aqui, vou calcular, né? Porque a gente já não tem mais aquele hábito de botar a cabeça para funcionar. A gente pega uma calculadora no celular, muito acessível, pronto, resultado. É isso que a gente quer o resultado. A gente não quer pensar para dar o resultado, né? Então, esses são erros que são comuns. Pular o básico, dificuldade de interpretação, ser escravo da calculadora, ficar no decoreba. Antigamente as pessoas tinham muito prazer em decorar fórmulas, né? Mas não é necessariamente que isso não é necessário. O que acontece? É necessário que ocorra a compreensão das fórmulas, porque aí você vai saber aplicar elas no seu dia a dia. O aluno nunca vai conseguir decorar todas as fórmulas. Ele precisa entender o porquê delas. Se entender e esquecer a fórmula, consegue ir em frente mesmo assim e concluir o resultado. Por quê? Ele vai ver em que ele está, o que eu estou pensando. Eu estou falando sobre medida, então qual é a fórmula da medida? Então eu vou lá, faço os meus cálculos na cabeça e retomo o resultado. Então decorar é bom? Mas hoje em dia não tem necessidade. É necessário que você compreenda o que você quer fazer em relação à fórmula. 5. Exercitar pouco, né? Isso é básico. Estudo é disciplina, é diariamente, né? Esse negócio de estudar só um pouquinho, ou de vez em quando, uma vez na semana, não dá tanto resultado positivo, mas não é ruim. Claro, estudar nunca é ruim, né? Exercitar pouco. Muitos acham que apenas 6 aulas são suficientes para aprender, mas é preciso ter em mente que a prática leva à perfeição. Só exercícios que firmam o entendimento. Professor, eu adoro matemática, só que eu cansei. O professor de matemática é muito ruim no colégio. O que eu faço? Gente, vocês têm, como eu falei, a gente está numa época da tecnologia, era da tecnologia mais avançada. Vai no Google, existem diversos sites em relação a atividades, a jogos de raciocínio lógico. Tem um que se chama Racha Cuca, até indico, adoro esse site, porque tem tudo, tem sobre das áreas humanas, biológicas e exatas, e é feito para criança, tá? Aí a gente falou dos erros, mas a gente também vai falar dos benefícios, tá? Benefício de matemática existe? Sim, existe, tá? Olha, o que é? Melhora o raciocínio lógico, realmente, melhora mesmo, tá? O estudo da matemática ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e, consequentemente, desenvolver a lógica e aplicá-la em diferentes situações do cotidiano. Então, por exemplo, se eu pergunto quantos vasos o João tem, e eu pergunto a quantidade de flores dele no final da atividade, você vai ter que parar para pensar um pouquinho, assim como a atividade que eu elaborei para vocês, tá? Então, vocês vão ter que parar um pouquinho, parar para pensar e multiplicar não somente o vaso, mas a quantidade de flores também, né? O vaso não vai sozinho. Olha, então o raciocínio lógico é fundamental na área da matemática, tá bom? Desenvolvimento e entendimento de tecnologias. Como eu falei, era digital. Quanto melhor a gente saber de matemática, a gente também vai saber de tecnologia. A gente vai saber mexer no computador de uma maneira mais rápida, né? Vai ter uma compreensão maior do que significa, por exemplo, um sistema dentro do computador, né? Então, a gente consegue tirar o máximo de aproveito da tecnologia. Concentração. Um dos motivos pelos quais detestam matemática se dá pela dificuldade de aprender as operações. São as famosas fórmulas, né? Se na matemática é difícil, pensa na física e na química, que as fórmulas são muito maiores, né? Então, olha, matemática serve para você se concentrar. Você tem que sentar,
confortável e está apto a estudar matemática mesmo. Eu sempre falo assim, olha, agora eu vou aprender matemática, queira eu ou não. Então você vai sentar, vai se concentrar de uma maneira natural, né? Não vou forçar minha concentração, a concentração vai vir. E o mercado de trabalho? O pessoal me pergunta muito em relação ao mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é fundamental a matemática, principalmente gente que dá contábeis, estatística, né? Matemática financeira. A matemática está em todos os lugares. O mercado de trabalho também ele é muito hábil para esse tipo de cargo, né? Mas o que acontece? O mercado de trabalho possui diversas áreas de exatas, mas poucos candidatos de interesse, né, a esses cargos. Por quê? Porque são cargos de alto nível, né? E existem muita responsabilidade. Por exemplo, você ser um ótimo engenheiro. Para você ser um ótimo engenheiro, você tem que ser uma ótima pessoa em relação aos cálculos, porque senão o prédio cai inteiro, a responsabilidade é sua. Mas enfim, o que acontece? A gente tem que aprender a matemática do nível básico. E é por isso que a gente deu a nossa aula hoje. Nossa aula foi a nossa aula 1 de matemática, tá bom? E o que acontece? A gente falou sobre a história, sobre algumas regrinhas, alguns erros e alguns benefícios da matemática. Então a gente se vê na aula 2, tá? Na próxima semana. E qualquer tipo de dúvida, sugestões ou comentários, vocês fazem aí no vídeo abaixo. Então até semana que vem.